Obrigado a você que está sintonizado na TV Polo, canal comunitário de Cubatão. Estamos começando mais uma edição do Papo na Polo, o nosso já tradicional programa de entrevistas. Bem, gente, esta semana o nosso papo é com o Alessandro Oliveira, que está aqui. Nós vamos falar sobre o CADEC. E ele que também preside o Conselho Municipal de Saúde, você já sabe, e é indicado inclusive pelo CADEC, que é uma entidade que, ali com a TV Polo, estão na mesma idade, mais ou menos 17 anos, vocês? Isso aí. 17 anos? 17 anos. 17 aqui na cidade, isso aí. Isso. Para quem não sabe, o CADEC é um centro de atenção e apoio às pessoas que têm dependência química. É isso mesmo? Isso, Centro de Apoio ao Desenvolvimento e Qualificação, que significa a sigla, e vem não só fazendo um trabalho para o dependente, na questão da manutenção, da recuperação do dependente, como para os familiares dos dependentes. Né? Certo. De início, a gente é somente focado no dependente químico, mas a gente entende que tem que ter esse acompanhamento paralelo. Né? O familiar precisa ter esse preparo para lidar com o dependente químico que tem dentro da família. Nós já entrevistamos aqui o CADEC várias vezes, até por conta dessa parceria que existe, mas sempre tem uma novidade e para nós também nunca é demais a gente relembrar como é que funciona isso. E eu, principalmente porque você se sente um enxugador de gelo com essa questão da dependência química, Alessandro, não? Lá atrás eu sentia. É. Lá atrás a gente sentia bastante, tanto eu quanto o Severino, a equipe, a gente debatia muito isso. Né? A gente se dedicava na intenção de ajudar o dependente químico, né? E o resultado às vezes não era o esperado. Né? Mas hoje a gente tem diversas ações, né, que dá essa segurança e tem mais qualidade no tratamento e as pessoas hoje conseguem ficar em recuperação. A gente tinha um dado bastante assustador, de cada 10, 2 entravam em recuperação. Hoje a gente tem um número maior, de cada 10, 5, 6 entram no processo de recuperação. É isso por questão de que evoluiu muita coisa. Né? Acho que acompanhamento médico, psicológico, terapeutas voltados à dependência de drogas, né? A família, a base, né? Enfim, que faz um tratamento também paralelo, dá uma sustentação e, lógico, não posso esquecer da necessidade da manutenção. Né? Então, a questão da dependência é uma doença, né? E que ela estaciona-se, mas ela precisa fazer a manutenção para não correr o risco da volta ao uso. Então envolve a ajuda profissional, os grupos de autoajuda, o grupo de narcóticos, os grupos de alcoólicos anônimos, né? Que dá essa sustentação para o dependente químico viver, né, em sobriedade, abstêmio do uso de drogas. Né? Uma das coisas que, não sei se foi uma das principais conquistas que vocês tiveram nesses 17 anos, foi essa observação que você fez do envolvimento com a família, sim, né? Sim. Porque sofre junto, aliás, sofre mais, eu acho, Sim, porque acho que sofre. Quem sofre a consequência direta, em razão da consciência, é a família, porque o dependente acabou inconsciente, né, ou não? Muito. A família, a gente costuma dizer que sente aquela dor sem ter a droga que ameniza a dor, né? Assim, é a dor crua mesmo. Né? Já o dependente químico sofre em decorrência do uso, lógico, mas às vezes está anestesiado do uso, né? Mas a família não, encara aquilo de frente. Então, se não tem um preparo, né, vive em função do outro, o sofrimento é latente. Então, a necessidade que a gente viu ao longo desses anos é que precisa dar uma sustentação para o familiar, uma preparação. Né? E os grupos de família, né, se coordenado e muito bem pelo Severino e a equipe multidisciplinar do CADEC, ele dá não só uma segurança do filho que tem, né, mas também eles passam a entender que eles são importantes e que eles precisam viver a vida deles. Né? Então é bastante discutido isso nas reuniões, né, que independente... A família precisa viver a vida dela. Precisa viver a vida dela, assim, independente do que vive, não dá para separar. Às vezes a gente fala assim, mas o filho, né, parte nossa, assim, tudo bem, mas você precisa entender que você precisa ajudar e você precisa estar bem para ajudar. Você oferece o que você tem, se você não está bem, você não consegue oferecer o bem. Né? Então, é trabalhado isso, volto a dizer, de uma forma brilhante do pessoal do CADEC, que é fazer a família enxergar que eles precisam viver e viver com qualidade. Agora, já que vocês fazem isso, esse apoio da família há bastante tempo também, não é? Também. Logo no segundo ano de existência da instituição, a gente já entendeu que tinha que ter essa participação ativa da família no tratamento. Agora, como é que é a relação, não sei se vocês têm esse exemplo, não é do abandono da família, porque muitas vezes os pais seguram, mas você vê os parentes correlatos, assim, irmãos, ou ascendente, descendente, tio, que muitas vezes... acham que não vou chamar que antigamente você falava que a lição de moral seria algo que deveria resolver, se não resolver a pessoa abre mão e larga. Isso existe ainda? Existe, porque geralmente, né, é questão do sofrimento, né, e às vezes as pessoas preferem abrir mão, algumas pessoas não, o familiar pai e mãe, né, que é difícil abrir mão,
mas é decorrência das expectativas e as frustrações, né? Você cria, vamos ajudar, e a pessoa não entra no processo de recuperação, aí tenta novamente, daqui a pouco volta tudo de novo. Então as pessoas às vezes, né, que não é pai e mãe, não tem laço sanguíneo, às vezes deixa, né, por conta. Mas é sempre bom reforçar para essas pessoas que já passaram por isso e que falam, não, isso não é uma deficiência moral, né? Isso trata-se de doença, né, reconhecida não pela instituição CADEC, não pelo Serviço Médico de Cubatão, pela Organização Mundial de Saúde, né? É lógico, precisa de ajuda, não precisa de julgamento. Então essa questão do julgamento é mais fácil. Principalmente né? aqueles que nunca tiveram dentro da família. E é sempre deixar claro, né? A gente sempre coloca isso na instituição, né? Todos estão sujeitos a ter alguém dentro da família com problema de álcool ou outras drogas, né? Então, deixar claro, é uma doença e precisa ser ajudado. Não precisa de facilitação, mas precisa ter o entendimento que aquilo é uma doença e precisa, né, de ajuda, precisa de atenção. E esta palavra que você acabou de dizer, como diferenciar essa linha tênue aí do que é ajuda, o que é facilitação? Isso que é bastante debatido nas terapias que o CADEC aplica, né? Aquela coisa de você precisa ser duro, né, mas duro com amor, né? Não facilitar, não ceder às manipulações, às chantagens que o dependente químico faz, tipo, me dá isso que eu não saio, me dá isso que eu não uso, né? E as famílias, acho que às vezes, por não ter experiência, na maioria das vezes, faz essa troca, essa barganha, né? E a instituição deixa muito bem claro, né? Você precisa amar, mas de uma forma rigorosa, fala assim, eu te amo, você tem tudo comigo, mas assim, sem facilitar para você, né? Você vai ter o que eu preciso que você, acredito que você tenha que ter, no caso amor, né? Você precisa estar dentro de casa, você precisa comer, você precisa vestir, a gente dá condições até quando você conseguir andar com suas pernas, né? Principalmente quando o dependente vem do tratamento de uma comunidade terapêutica. Mas lógico que o CADEC está sempre atentando as famílias para entender o que é necessidade e o que é manipulação. Vocês têm algum trabalho, né, nesse assunto aí? Ó, tem um minuto para terminar esse bloco, depois tem uma anúncio em relação a essa volta da dependência, quando a pessoa volta, olha, estou bem. Sim. Como é que é isso? É bom acompanhar também? Como é que é? É necessidade acompanhar, né? Até mesmo porque o auto-engano do dependente químico é muito grande. Eu estou bem, não preciso mais, é mentira, né? Precisa porque trata-se de uma doença que está ali viva, né? E é uma doença do comportamento, porque você acha que está abstêmio do uso, que você não corre mais o risco de usar, mentira, né? Você começa novamente com os comportamentos de mentira, de manipulação, começa os comportamentos velhos, a consequência disso é a retomada do uso. É o esticar a mão para o copo, usar a droga de escolha, né? Então, bem necessidade de trabalhar muito isso. Por isso, né, que existe a instituição, o serviço de saúde mental do município, os grupos de autoajuda, principalmente, que está ali sempre te atentando, sempre te alertando na necessidade de ter novos comportamentos, porque se voltar o antigo comportamento, a consequência disso é a retomada ao uso. E aí a retomada ao uso é bastante complicada para você trazer de volta. Porque de repente a pessoa tem outra consciência e briga com uma outra realidade. Eu preciso fazer um intervalo. Já eu volto conversando com o Alessandro e vai falar de uma novidade lá que eles estão propondo dentro de uma ferramenta vai de combate a essa questão da sobriedade, vamos dizer assim, né? Mas a gente vai falar sobre isso depois do intervalo. Eu volto já. Bem, gente, estamos de volta para o segundo bloco do Papo na Polo. Você já sabe, o nosso convidado, Alessandro Oliveira. A gente está conversando aqui sobre dependência química, ele que é do CADEC e também é presidente do Conselho Municipal de Saúde. Se a gente fosse deixar essa entrevista aqui para falar sobre as demandas do Conselho Municipal de Saúde, não daria conta em razão do tempo. Muito programa, né? Mas a gente está usando essa questão do CADEC, até porque Alessandro está aqui, o Severino está aqui também, viu? Está aqui nos bastidores, daqui a pouco no terceiro bloco ele participa com a gente. Sim. E vocês parece que assim, cada vez a experiência, o convívio, a troca de experiência também com outras cidades e departamentos
trazem alguma coisa diferente. Vocês estão propondo uma mudança Sim. no município, é isso? Na estrutura do município? Como é que é isso? Seria uma inclusão, né? Assim, a gente tem, como você disse, experiências de outros municípios, né? Nós temos aqui dentro do conjunto de políticas, né? Como é que funciona hoje aqui em Cubatão, essa relação? Tem uma Secretaria de Saúde? Nós temos a Secretaria de Saúde, a qual é a responsabilidade da saúde, a dependência química, né? E temos alguns serviços dentro da Secretaria de Assistência, né? E o que a gente achou interessante, e a instituição CADEC, era uma solicitação junto à administração da criação de uma coordenadoria de política sobre drogas, né? A gente agora está bastante ansioso para ver como vai ser a ação do ex-juiz Sérgio Moro, o ministro da Justiça, que cabe a ele fazer as políticas de drogas, né, dentro desse ministério, e a gente quer saber como é que vai ser as ações. Né? Você acha que vai... Assim, a gente tem a eleição do Bolsonaro... Eu sou otimista. Não, assim, a gente teve o Bolsonaro que tem um discurso duro. Sim. E tem o Sérgio Moro que tem um discurso técnico. Sim. Então, por isso que a gente cria uma expectativa que ele seja técnico e que ele faça as políticas devidas na área do Ministério da Justiça. Então a gente sabe muito bem que é dele essa responsabilidade, e aí cabe ao Estado e ao município articular isso, né? A gente, na época da gestão anterior, nós tivemos algumas políticas, né, de enfrentamento ao crack, que a gente sabe que tem recurso para aplicar, né, nos municípios, e agora a gente espera como é que vai ser. E lógico que a gente precisa ter uma coordenadoria de política sobre drogas dentro do município. Então o CADEC acha interessante, porque isso é bom, né, para a gente discutir a política de droga no município junto com o controle. Quem é o controle? Né? Nós tivemos recentemente até a eleição do COMAD, do Conselho de Política sobre Drogas, porque isso é uma exigência, ter uma coordenadoria de políticas e também ter o controle que faz o controle desse recurso que vem. As pessoas entenderem, o COMAD é um conselho municipal. De política sobre drogas. Que são pessoas que são nomeadas, voluntários ou agentes lá. Isso. O que vocês estão propondo é que não é que saia, é que dentro que hoje o tratamento está vinculado à vigilância à saúde, é isso? Não. Hoje é ligado à Secretaria de Justiça. Aqui no município? Não, no município é na assistência e saúde. Então, na assistência e saúde. E o que vocês estão propondo é que seja criada uma coordenadoria... Uma coordenadoria, como... Dentro do município. Sim, aí o prefeito deixou muito claro que é necessário uma reforma, e aí ele vai entender junto com o jurídico dele onde cabe isso, né? Ou na Secretaria de Assistência ou na Secretaria de Saúde. Hoje nós temos algumas coordenadorias de política da pessoa com deficiência, da igualdade racial, enfim, do idoso. Do idoso. Então a gente sugere a criação dessa coordenadoria para que se tenha mais afinidade, seja uma discussão política mais técnica e que a gente consiga com essa criação ter o recurso para a gente aplicar tanto no tratamento como também na prevenção. Lógico, envolve educação, assistência, saúde, enfim. Isso depende da Câmara Municipal. Sim, é lógico que o prefeito coloca para os vereadores acredito que vão olhar com bons olhos, até mesmo que é um tema bastante relevante e importantíssimo para o município. Isso foi algo proposto pelo CADEC, ou foi uma discussão do Conselho, ou foi uma discussão no Conselho trazida pelo CADEC? Então, foi de pessoas, né, assim, a instituição CADEC, assim, tem pessoas técnicas lá, a gente, quanto o Alessandro, militante, psicólogo, indicado pela entidade do Conselho, a gente conversou bastante sobre, né, a gente tem pessoas bastante influentes, e a gente achou interessante a gente apresentar essa proposta para o prefeito. E o prefeito, com bons olhos, acatou e só pediu para a gente aguardar a reforma, que não vê nenhum problema de estar incluindo isso, não. Bem, nós estamos no fim de ano, Alessandro. Você acha que isso é uma coisa que deve acontecer então para o ano que vem? Sim, agora não acontece mais nada, assim, e agora vamos ver como vai ser a entrada do governo, tanto federal como estadual, e vamos ver o que vai, nesse segmento, ser para o município, o que vai ter para oferecer esses governos, né, tanto federal como estadual. Bem, o bacana dessa história toda é que você trouxe uma discussão, ela foi aceita e aí você parte para o desenvolvimento, quer dizer, para uma expectativa de que o ano que vem isso venha acontecer. Sim, lógico. A gente como eu disse, a gente é bastante otimista, a gente acredita, né, é o que o povo elegeu, né, nós temos um novo presidente, nós temos um novo governador, e acredito que essas pessoas, esses gestores vão olhar para os municípios em relação a essa política que a gente está expondo aqui no programa. E vamos acreditar que o ano vai ser melhor. Infelizmente, é um dado que cresce assustadoramente em relação
aos usuários, aos dependentes químicos, aos Aqui no nosso familiares que vêm município sofrendo. tem um... Sim, o Severino vai falar no próximo bloco e complementar a minha fala em relação aos números, né, infelizmente, que nós temos. E lógico, né, se a gente tem os números crescentes de pessoas se envolvendo com drogadição e alcoolismo, e assustador, quanto muito cedo, né, as pessoas estão se envolvendo. Mais droga do que álcool ou está equipado? Tá ali. E a gente tem que ter uma política de enfrentamento, né? Por isso que a gente precisa ter uma coordenação, a gente precisa ter os serviços de saúde para amparar esses dependentes de álcool e drogas, amparar os familiares e acreditando que, né, a prevenção, né, que os recursos a gente consiga colocar em prática na prevenção. A gente precisa chegar primeiro à oferta da droga. Certo. E, bem, então, assim, existe uma expectativa positiva disso acontecer e dentro da... E como é o envolvimento com a comunidade? A gente está quase terminando esse bloco daqui, gente. Daqui a pouco o Severino vai falar um pouquinho mais dos números também, da ação do CADEC mais específica. Hoje você é o principal responsável por levar lá para o Conselho essa demanda, né, Alessandro? Pelo que eu percebi, porque você é o indicado lá. Sim, né? A gente é indicado pelo CADEC, a gente faz parte do conselho, né? Atualmente a gente está na presidência, mas não por estar na presidência, acho que isso é uma responsabilidade quanto militante de política pública de saúde trazer esse tema para a discussão. Acho que o Conselho de Saúde jamais vai ser contrário a essa discussão, porque isso é um problema de todos, né? Simplesmente do Conselho, do Severino, do Marcelo, é um problema geral dos gestores de saúde, dos gestores da assistência. Então a gente vamos estar ampliando essa discussão e acreditando que o município terá condições de oferecer melhor nessa questão. Bem, se eles que são os profissionais da área entendem que isso é importante para o município e vem se discutindo isso ao longo de muito tempo, eu espero que vocês tenham realmente sucesso nisso aí. E eu vou para um intervalo, queria agradecer ao Alessandro, viu, Alessandro? Eu que agradeço. Daqui a pouco vem o Severino estar aqui, vai falar com a gente também sobre as ações lá da entidade. Sim. E, como sempre, a TV Polo está de portas abertas aí para a entidade fazer um trabalho bem importante aqui na nossa cidade. Marcelo, equipe, é sempre um prazer estar aqui, de poder estar expondo as nossas ações, né? A gente, quanto militante de política pública, né, no caso saúde, tem como responsabilidade vir aqui prestar conta. Bem, gente, é isso aí. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto aqui com um papo na Polo. Não sai daí não. ABS Imóveis. Temos excelência no que fazemos para você realizar o melhor negócio. Nós temos a melhor solução para você alugar ou comprar um imóvel. ABS Imóveis. ABS Imóveis. Bem, gente, estamos de volta para o terceiro bloco do Papo na Polo. Você já sabe, nós estávamos recebendo aqui o Alessandro Oliveira, do Conselho Municipal de Saúde e do CADEC. E agora, no terceiro bloco do programa, está com a gente Severino Heleno, que já está aqui, Sivuca, já está aqui com a gente para falar um pouquinho também das ações mais específicas lá do CADEC. A gente já falou do trabalho que eles fazem na atenção à dependência química para o dependente químico e para os familiares, que é sem dúvida quem sofre bastante. Severino, antes de eu terminar com a Alessandra, a gente estava falando sobre um pouquinho da demanda e eu estava perguntando para ele sobre enxugar gelo. Você já faz isso há bastante tempo, você teve uma vida com isso, como é que você enxerga esse momento? Que parece que a demanda aumenta, só aumenta, e por conta de que você acha que existe um aumento? Marcelo, obrigado pelo convite, é muito bom sempre estar tendo esse bate-papo, falar um pouco para a sociedade cubatense, né, na TV Polo, que sempre foi parceira. Fica nossos agradecimentos aí, vocês estão sempre abrindo a porta e dando oportunidade para nós estar discutindo essa política pública, né? Ela é transversal, ela perpassa por todos os setores, né, todos os segmentos. Quando você fala do enxugar gelo, né, dessa demanda está aumentando, aí nós temos que especificar, né, qual público que você colocou agora, né? Porque aí existe um trabalho voltado para tratar o dependente químico, que ainda está dentro do convívio familiar. Existe o dependente químico que não está mais no convívio familiar. E existe aquele dependente químico que muitos deles estão em situação de rua. Tá. E aí a problemática vai aumentar mesmo, né? E aí cada vez a vulnerabilidade social é muito grande, a doença muito grande e pouco a oferecer. Então envolve
convênio, envolve a pessoa querer, né? É muito mais difícil você atender um adicto, que a gente chama de adicto, um dependente na rua, em situação de rua, até porque já existe lá naquele meio uma cracolândia, um viaduto, a doença ela está muito crônica, aí vai envolver pareceres de juiz, né? Vai entrar em direitos humanos. As formas de tratamento, elas vêm se ampliando ou as pessoas vêm buscando alternativas para isso, né? Aqui no nosso município, como é que você acha que isso está acontecendo? Porque eu digo que vocês são para-choque desse negócio, vocês recebem o impacto lá, né? Quer dizer, a referência que a cidade tem, basicamente, é o CADEC. Existem outras ações, eu sei que... Aliás, deixa eu mandar um abraço para o pessoal da Fundação São João 23, que faz um trabalho... Eu queria que elas viessem aqui, já convidei, ainda não consegui acertar a agenda, com tratamento de dependência química para mulheres, né? Você deve acompanhar. Débora, né? A responsável lá é a irmã Débora. Isso. Então, Marcelo, a porta de entrada para o tratamento do dependente químico, que o Alessandro já colocou aqui, a responsabilidade da saúde. É da saúde. Hoje, nós entendemos que avançou, estamos num melhor momento. Até porque houve momentos e fases anteriores e anos anteriores de construção, né? Não se existia um CAPS-AD adequado, não se existia uma estrutura, se discutia a equipe mínima, recursos humanos. Então, ao longo dos anos, isso foi difícil para todo mundo, porque você precisa dessa atenção básica, né? Que é o primeiro atendimento, o atendimento do psicólogo, psiquiatra, né? Vai do encontro àquilo que o Alessandro falou nos outros blocos, que, como você disse, foi uma evolução que o município foi criando o CAPS-AD e o CAPS por si só, de que é necessário aumentar também, por isso vocês puseram a coordenadoria, né? Com certeza. Quando o Alessandro colocou da coordenadoria, e voltando lá atrás dessa construção do CAPS-AD, a evolução, a prefeitura, a necessidade das políticas públicas, antigamente, há 18 anos atrás, 17 anos atrás, quando o CADEC iniciou, não tinha CAPS-AD. Existia uma saúde mental no município, certo, que atendia todo mundo. Tanto a pessoa que só tem o transtorno mental, né, que não tem o problema com álcool, com a droga, mas tem as comorbidades, né, que são as esquizofrenia, transtorno de ansiedade e outras comorbidades. E existia também o atendimento do álcool e outras drogas. Quer dizer, era um departamento só que cuidava da cidade inteira. Com a evolução e com as normas e com a resolução, o governo federal também oferecendo ajuda e a lei dando diretrizes, as cidades foram criando aí os CAPS-AD e surgiu o CAPS-AD em Cubatão. Então hoje, o CADEC nesse meio colaborando, criou-se o CADEC, uma entidade social para apoiar o dependente e depois dar continuidade ao atendimento ao familiar. Nessa construção, a gente está junto, sempre cobrando e sempre olhando para frente que a política, né, ela melhorou. A política sobre drogas, ela melhorou. Como é que ela melhorou? As ferramentas melhoraram de atendimento, não é isso? Melhorou no sentido assim, ferramenta jurídica. A partir do momento que tem um reconhecimento que é uma doença, porque quando é que mudou isso? No ano de 2006. 2006 para cá, houve uma mudança da legislação. E o que mudou? Né? Mudou quando você reconhece que um usuário de drogas, e ele é um dependente químico, ele precisa de um tratamento. E alguns anos atrás, isso era muito marginalizado, né? O próprio artigo era penal. Um usuário de droga que fosse pego com uma determinada substância, ele era preso. Atuado em flagrante, ele era preso. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, não, né? Uma polêmica, dar uma polemizada nisso. Você acha que essa flexibilização que teve da lei criou uma permissão de uso e aumentou a utilização ou não? Eu não entendo como permissão de uso, eu entendo como um reconhecimento, né, legal e jurídico, né, que precisava ter, e a sociedade e as famílias clamavam com isso, porque era um absurdo simplesmente levar para uma delegacia
e aquela pessoa ganhar uma pena, Um um pai de processo. família, porque foi pego com uma determinada substância. A permissividade, eu acho que não está falando de legalização, foi um reconhecimento do jurídico encaminhar para um tratamento. E isso mudou, né? No âmbito do trabalho, no âmbito da família, a sociedade, porque diminui também. Aí tem que trabalhar. Certo. Né? Trabalhar essa questão, diminuir preconceito. A aceitação social, ela passa a ver com outros olhos, muda aí essa... Não, quando você começa a ter essa percepção de que é uma doença crônica, é lógico que você muda, você descriminaliza, pelo menos, ou despreconceitualiza em relação ao agente, né, ao consumidor. Com certeza. E tem uma outra visão disso. Com certeza. Essa pessoa tem que ser tratada e tem que ser olhada, né, não como uma deficiência moral, e sim como uma doença que afetou todas as áreas da vida dessa pessoa, né, desse indivíduo. Tá. Área emocional, mental, espiritual, social, comportamental e outras áreas foram afetadas. Isso está na própria Organização Mundial da Saúde, que indica, né, o CID-10, né, F19, F14, já aponta que fala hoje de como transtorno. doença, como Exatamente. transtorno. Hoje em Cubatão, olha, a gente sempre traz aqui o CADEC. O tempo é sempre muito curto porque é um assunto muito longo. A gente um dia precisava organizar um evento que trouxesse melhor esse debate para todo mundo. Mas, Severino, as pessoas que estão precisando ainda de orientação, de ajuda, como é que elas têm que fazer para ir até o CADEC? O Chico já levantou a plaquinha para mim ali. Então, a sociedade hoje, né, o CADEC, ele tem a procura da demanda reprimida, é aquela que o governo não consegue chegar, ou essas pessoas também têm outras dificuldades e acabam indo até o CADEC. Né? Eles são encaminhados pelo Poder Judiciário, são encaminhados pelas escolas, o Conselho Tutelar nos encaminha. As famílias que estão acompanhando a gente fazem o quê? Tem que ir até a sede do CADEC, é isso? Com certeza. Através do encaminhamento, a sede do CADEC fica na Travessa José Vicente, número 50. Hoje a gente compartilha, né? Vamos dar uma orientação aqui, ó. Travessa José Vicente, para você se achar mais ou menos. Depois que passar aquela ponte, que a gente chama de Ponte do Arco-Íris, na Avenida 9 de Abril, sentido Lago do Refinaria. Sapo, né? Todo mundo conhece. No Lago do Atrás do Teatro Caos. Certo. Travessa José Vicente, na esquina tem a Itororó, antiga ali, né? Aquele caminho. E hoje tem um setor lá que é dividido. A metade do espaço é Conselho Tutelar, com estrutura, e a outra metade o CADEC está atendendo lá, provisoriamente, né? Porque a gente atendia lá na Rua da Cidadania, no Prédio Castro, e está em reforma, e parece que se Deus, né, que as pessoas providenciarem, a Prefeitura fazer a manutenção, o CADEC pode estar retornando para o prédio. Eita, Castro, viu? Um dia eu quero ver aqui um dia qual é a administração que vai resolver o problema do Cine Castro. Quero só ver. Está sendo resolvido, né? Não, em partes, né? Mas vamos ver. Severino, eu queria agradecer muito a sua presença, cara. O Chico já levantou a placa ali. Parabéns pelo trabalho de vocês, incansável trabalho de vocês e sucesso. Conte com a gente aqui na TV Polo. Obrigado, Marcelo, e um abraço à sociedade. E conte com a entidade CADEC no apoio, na orientação aos familiares para eles aprenderem a lidar com o seu dependente. Bem, gente, o programa dessa semana fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima edição. Tchau, tchau.